Bom dia, bem-vindo de novo para esse curso. Agora, esse curso, eu vou, desculpa, vou mudar o slide, assim. Esse curso a gente tem muito, desculpa. Ixi. Muito janela na minha lado. Ok, a gente tem, como você viu aqui, a avaliação do curso. A gente tem, você pode usar esse chat para, se você tiver dúvida, até você pode usar o microfone. A gente vai ter dois relatórios, né, que a gente já realizar antes do SE, e dois pré-experimentos. E durante esse SE, a gente somente vai ter esse tarefas semanais. Cada semana você tem que completar uma tarefa. E também a gente vai ter uma teste, mas esse teste vai ser no semana 7, né? Uma teste que você vai realizar no Moodle. Também a gente, depois SE, ninguém sabe quando, né? Data a ser definida, a gente vai ter prova 1, uma provinha sobre conteúdo de SE e também dois experimentos. Por isso, você pode ver a maioria da nota vai ser depois do SE. Por isso, você ainda tem que praticar. É melhor você, agora você faz uma nota, né, cada semana, fazer um resumo. Isso vai ajudar para você estudar. Agora, critério de presença, a gente somente você tem que realizar pelo menos 75% das tarefas, né? E também o teste no Moodle. Pelo menos 3 experimentos. Sobre os relatórios, acho que ainda tem turmas que ainda não entregar. Você tem que conversar, né, com seus grupos e cada grupo faz um relatório e mandar para mim, né? Escanear e mandar por e-mail. Esse é o plano para esse SE, né? Cada semana, segunda, a gente vai ter aula de mais ou menos 40 minutos. E na quarta também a gente vai ter essa aula 9. E horário de atendimento, eu vou usar esse Jitsi. Acho que eu já mandei o link. Eu vou ficar lá para 2 horas. Você pode entrar quando quiser, né? E também eu vou abrir uma lousa. A gente pode discutir. Eu vou usar essa lousa para explicar coisas. E esse parte importante. Cada semana você tem que checar meu roteiro. Essa semana, a tarefa eu só escolhi essa lista de exercício 7. Mas para semana que vem, eu vou criar uma outra tipo de questão. Aqui tem 3 questões, você tem que fazer tudo, mas antes de corrigir, eu vou escolher só uma para corrigir, né? Porque tem bastante aluno, mas eu não vou falar qual, por isso você tem que fazer tudo, mas também é boa prática, né? E que mais? Também esse são uma dica, né? Para a tarefa, você tem que passar a tarefa à mão. Também, porque como você viu, essa tarefa também, essa lista tem resposta, né? Por isso a resposta final não é
importante, mas como você chegar, ou como você entender, ou você tem que escrever, né? Ou também mostrar os passos. E você pode usar smartphone para digitalizar. Tem alguns apps, você pode escolher uma. Eu já testei esse Office Lens e funcionou muito bem. Esse importante você tentar salvar só um documento. Você pode fazer isso com esse aplicativo. E também tem tamanho máximo de arquivo, né? O que você tem que anexar no Moodle é 10 MB. Que mais? Ok, deixar esse aqui. Próximo. Aqui, esses são algumas dicas, né? Mas é importante você, por favor, verifique o contraste, né? Para garantir que a tarefa está legível, né? Porque eu tenho que ler bastante alunos, se eu tenho que falar para cada um, né? Você, por favor, fazer digitalizar de novo, esse é muito trabalho, por isso, por favor, verifique o contraste antes de entrega. Também, se seu arquivo é grande demais, você também pode usar você pode usar navegador. Você pode fazer isso no navegador. E você pode reduzir bastante. Eu já testei esse, funciona muito bem. Agora, cada semana você tem, acho que 5 dias, né? Você tem que verificar para entregar. Acho que começar na quarta, né? Para entregar sua tarefa. Aqui é importante, acho que tem pessoal que já encontrou problema quando a gente testar também. Acho que você é melhor você tentar usar navegador, se o Moodle App não funcionar, né, no smartphone, você só usa navegador, entrar, e melhor você tentar, se possível, às vezes você até tem que usar o laptop, você tem que arrastar o arquivo aqui, né, e colocar aqui. Mas se você tiver problema, sempre pode mandar tarefa por e-mail, né? E esse é cronograma, né? A gente tem esse datas de aula online e a gente vai ter uma teste, né, essa semana, no junho. Acho que só isso. Agora eu vou algumas dúvidas. Aqui eu vejo. Sim, você pode escrever qualquer, né? No chat eu vou ler, olhar de vez em quando, né? Para tirar dúvida. Por isso, só escrever no chat quando quiser. Tudo bom? Agora eu vou começar nossa aula. Eu vou trocar a tela. Aqui. Es un poco extraño. Ok, talvez. Sim, na verdade, acho que eu já coloquei essa apresentação na verdade, no pasta de professor, acho que é o nota de aula. Mas talvez eu colocar uma link no roteiro, né?
Um, antes da gente começar, eu só fazer uma resumo breve sobre o que a gente vê, né? Mas esse talvez você esse já faz um pouco tempo, mas esse conceito que a gente também vai usar nessa aula, por isso a gente fazer uma revisão curta. A gente já vê o que é energia interna do gás, né? Esse inclui energia cinética do gás, energia de movimento, né? Eu tentar também, às vezes eu fazer esse você pode ver, né, esse destaque. A gente vai incluir essa energia cinética. Também pode ser energia potencial, né, entre as partículas. Mas todas essas energias, se você soma, esse vai ser energia interna do um sistema ou um gás. Mas também a gente tem outro conceito, esse conceito de calor. Esse calor a gente usa esse símbolo, né? Que, acho que chama que. Esse sim é energia transferida entre um sistema e seu ambiente. Calor sempre significa uma transferência, né? E essa unidade também a gente usa caloria. Ele é igual esse joule, né? Mais ou menos 4 joule. Também a gente vê dois tipos de quantidade, ou chama calor. O primeiro calor específico, né? Esse C. Esse significa quantos calor você tem que introduzir ou transferir para aumentar uma substância de massa M para essa temperatura. E essa transferência pode ser positiva, se você transferir energia para esse sistema, ou pode ser negativa. Mas, claramente, a temperatura vai aumentar se você transferir energia para dentro, ou a temperatura vai diminuir, né? Mas esse sinal é importante. Mas você vê que esse C sempre vai ser positiva, porque esse positiva, esse mudança de temperatura também positiva e vice-versa. E segunda quantidade, calor latente, esse sua temperatura vai ser constante, né? Talvez eu usar uma. Mas você tem dois tipos, como você sabe, uma chama calor latente de fusão ou calor latente de vaporização. Mas de fusão você tem dois tipos, né? Pode ser do sólida para líquido ou líquido para sólida, né? Mas a energia pode ser positiva para sólida para líquida, a energia entra para o sistema ou vice-versa. Mas também esse calor latente sempre vai ser positiva, porque você somente tem interesse para quantidade absoluta, né, do calor que você transferir para dentro ou para fora do sistema. Essa definição sempre vai ser positiva. Porque aqui não tem mudança de temperatura, né? Quando você mudar de fase, porque a energia que você colocar, tirar do sistema ou colocar para o sistema, usado para fazer quebrar a ligação entre molécula ou fazer ligação, você vai perder energia. Por isso a temperatura não muda. Agora, eu vou apagar essa notação. Hoje a gente vai ver três assuntos. Primeira coisa, qual a diferença entre trabalho e calor? Calor a gente já viu. A gente vai estudar principalmente sobre trabalho. E depois a gente vai ver a primeira lei da termodinâmica.
que vincular trabalho, calor e variável estado do gás. Variável estado significa pressão, temperatura e volume. Depois a gente vai ver aplicações. E esse é o bibliografia, né? Você pode ler do Shelby, esses capítulos, também no Halliday. Esses dois tipos de variáveis é importante que você entenda ou dispensa. O primeiro é variável de estado. Você tem pressão, volume, temperatura e também energia interna. Esses são uma variável de estado que você somente pode definir em um equilíbrio térmico, né? Quando você tem um sistema em equilíbrio térmico, você tem essa quantidade de pressão, volume, temperatura, também energia interna. Mas outra coisa é uma variável de transferência. Isso significa a quantidade de energia que transfere dentro do sistema e o seu ambiente, né? E você tem dois tipos de jeito para transferir energia, o calor ou o trabalho, que a gente vai ver agora. Esse a gente vai ver esse sistema. Você tem uma gás, né, no recipiente. Essa superfície em cima você pode mudar, né? Você também pode fazer anotação, acho que usar esse aqui. Esse você pode mudar. Você pode aumentar mais, adicionar esfera de chumbo, ou você pode tirar para mover, porque quando você tirar, a pressão vai exigir uma força maior, por isso essa superfície vai subir e você vai chegar a outro estado de equilíbrio com um volume maior. E também você pode introduzir energia por calor com esse reservatório, mas aqui vai ser isolamento. Vamos focar nesse parte do trabalho. E você vê que a força que o gás exige é para cima, né? E também, mas a força externa é para baixo, porque força externa é aqui, né, para baixo. Força do gás é para cima, é contrário. Se a gente remover ou adicionar algumas chumbos, o trabalho que o gás faz vai ser a força de gás multiplicar a mudança de essa superfície, né? Ou essa plataforma. E sempre vai ser negativo, porque a força externa tem sentido negativo. Mas a gente vai ver duas coisas. Se a gente remover chumbos, o que vai acontecer? Essa plataforma vai subir, né? Porque a força de gás vai ser maior. Por isso, essa vai ser positiva para cima. E você colocar dentro da fórmula, você vê que a força externa, na verdade, tem um sinal negativo, né, aqui. Vai ser negativo do força de gás. Esse é produto escalar, né? Você colocar dr aqui, você tem um sinal negativo. Porque pressão multiplicar área vai ser a força. Isso significa quando você fez um trabalho negativo, você está tirando energia do gás. Por isso, o gás perde energia. Por isso, quando você vê que o gás expande, na verdade, o gás perde energia. Ele pode, temperatura pode diminuir, né? Por exemplo. Se você adicionar alguma chumbo aqui, né? Esse vai ser mais pesado, por isso essa mudança vai ser para baixo.
E você vai ver que esse trabalho vai ser positivo. E o gás ganha energia quando você fazer uma compressão. Mas, em final, a gente pode escrever assim. O trabalho feito por uma força externa sobre o gás vai ser negativa, pressão, multiplicar a mudança de volume. Porque área multiplicar uma deslocamento, esse vai ser uma área, né? É uma volume, desculpa. Área multiplicar esse deslocamento vai ser a mudança de volume do gás. Se o volume aumentar, você fez o gás perdeu energia. Se o volume diminui, o gás ganha energia. Bom, agora também a gente pode reescrever, pode calcular trabalho total, né? A gente só fazer uma integração, né? Volume inicial para volume final. A gente, esse trabalho é realizado pela força externa sobre o gás. Mas para definir esse variável de estado, a gente sempre pensa um processo que é quase estático. Você pode pensar esse processo ocorre muito lento. Por isso, o sistema sempre fica em equilíbrio térmico. Você tem uma temperatura definida, uma pressão definida, né? Por exemplo, essa é a sua aplicação. Se você tem uma pressão constante, essa integração é bem trivial, né? Você tem pressão, multiplicar diferença, mudança de pressão, né? Desculpa, volume. Esse para gás ideal. Se pressão não for constante, mas tem essa relação, nRT sobre V, mas NIT é constante, você também pode fazer integração, você vai ter logaritmo. Mas esse é como a mesma conclusão, né? Quando você fazer uma compressão, o gás ganha energia. E quando você faz, o gás faz a expansão, e também você fazer uma força negativa, também a gás perde energia. Mas uma coisa, sempre você pode pensar o trabalho feito por força externa ou trabalho realizado por gás. Ele sempre vai ser, tem uma sinal negativo, oposto. Agora a gente vai ver como a gente representar um processo no plano PV. Né? PV esse é pressão e volume. Esse a gente sempre vai ter um sentido. Agora a gente sempre começa com um estado inicial e final, né, definida. Mas a gente pode ter trajetória diferente. Essa trajetória, primeiro a gente tem pressão constante e depois a gente tem volume constante. Aqui é inverso, né? A gente tem volume constante, depois pressão constante. Também a gente pode ter qualquer processo em meio, né? Você mudar volume, também ou pressão, para chegar a um estado final. Se você vir essa fórmula, você percebe que, na verdade, o trabalho depende do trajetória, né? Porque esse vai ser o área sobre a curva. Esse vai ser seu trabalho, né? Mas agora você pode definir uma área positiva se você comparar o estado inicial e final, porque finalmente o volume é menor, né? Por isso, a área vai ser positiva, porque o gás ganha energia, né? O trabalho vai ser positivo. Mas você também pode ter uma contrário. Você vê que o sentido de processo, agora você pensar esse vai ser
inicial, esse vai ser final. Agora, o volume final vai ser maior, né? Por isso, área vai ser negativo. Ou você fala, pela essa fórmula, a gente tem um trabalho negativo. Por isso, o sentido é muito importante quando você analisa um problema, né? Ok, eu vou apagar a anotação. Agora, se a gente vê no quadro trajetória acima, ou na verdade abaixo, precisamos trabalhar mais. Mas esse é também claro, né? Porque você viu área, essa área de segunda diagrama é maior. Por isso esse é mais trabalho, esse é segunda, esse é menos trabalho. Mas você pode tentar construir outra trajetória para começar daqui, para chegar aqui. Que precisa mais trabalho ou menos trabalho? Tem um jeito para fazer isso, né? Você pode pensar como construir. Na verdade, eu vou mostrar como construir. Você vê que se você construir uma trajetória assim, significa você acho que talvez todo mundo pode ver, ele dá mais tempo para nós, é bom. Agora, você vê nessa trajetória, na verdade, a gente tem muito mais trabalho, porque a área é maior. Por isso, a gente sempre pode escolher uma trajetória assim, maior ainda trabalho. Mas a gente também pode escolher esse tipo de trajetória. Você vê essa área vai ser menor, por isso esse trabalho vai ser muito pequeno. Esse trabalho vai ser maior. Mas a gente sempre pode escolher esse tipo de trajetória, né? Por isso você vê que é importante, o trabalho é uma quantidade que depende o trabalho depende da trajetória, né, que a gente escolhe. Por isso esse não é uma quantidade ou variável estado, porque variável estado somente depende do ponto. Por exemplo, esse ponto você tem uma pressão ou uma temperatura definida. Esse é independente da trajetória. Vamos ver outra slide. Acho que eu tenho que apagar. Ok. Variáveis de estado são independentes da trajetória. Agora vamos considerar um gás ideal que obedece a essa relação, né? Mas nesse curso a gente, na verdade, sempre vai considerar gás ideal. A gente vai comparar. Essa trajetória, a gente pode escolher uma trajetória que é o sistema isolada, que a energia não pode entrar ou sair. Por isso o calor, a transferência de energia por calor sempre vai ser zero. Mas a gente vai ter trabalho. Se a gente escolher esse, como você viu que a temperatura, a gente escolher também, esse sistema, na verdade, a temperatura precisa aumentar, porque a gente faz trabalho para o sistema, né? Mas não tem o calor, não pode sair ou entrar, por isso, na verdade, a temperatura deve aumentar. Mas a gente vê o mesmo estado inicial e final. Por isso também temperatura final, porque é a mesma temperatura, né? Mas esse a gente sabe que esse vai ser menor, temperatura menor do que TI ou T final. Por quê?
Mas, na verdade, você pode verificar, usar essa relação, né? Porque aqui, P final multiplicar PI, na verdade, vai ser menor do que aqui, né? P final multiplicar P final ou P inicial multiplicar P inicial. Por isso, porque essa quantidade do gás é constante, por isso essa temperatura vai ser menor. Mas o que significa? Significa quando você mantém uma pressão constante, quando você comprimir uma gás, para manter uma pressão constante, o calor tem que sair, né? É para manter uma pressão constante, calor não precisa sair, né? Senão a pressão vai aumentar. Por isso você sabe que aqui calor vai ser negativo, porque energia precisa sair por calor. Mas aqui, quando você mantém o volume e você aumentar a pressão, significa que você tem que aumentar a temperatura. Como você fazer isso? Você introduzir calor no sistema. Por isso, esse vai ser positivo. E agora você vê que, na verdade, experimentalmente, se a gente, porque esse vai ser positiva, esse vai ser negativa, mas o calor, energia líquida transferido o calor, na verdade, é positiva, porque esse é o que entra, na verdade, é maior. Por isso, você vê o calor também é uma quantidade que depende da trajetória que você escolher, né? Porque esse positiva é calor líquida, esse calor líquida é zero. Por isso, essas duas quantidades é uma quantidade que depende da trajetória. Mas uma coisa bem interessante, experimentalmente, o pessoal descobriu que quando você soma essa energia líquida transferida por calor, mais o trabalho que você fez no sistema, ele sempre é constante, né? Se o estado inicial e estado final é fixa, né? Você fixa qualquer trajetória você escolher, você soma, sempre vai ser constante. E a gente pode escrever esse constante como a mudança de chamar energia interna. Significa essa quantidade só depende do estado final e estado inicial que a gente escolhe, né? Por isso a gente pode definir no estado final tem uma energia interna, também no estado inicial tem uma energia interna. E a gente tem uma relação entre variáveis de transferência com variáveis de estado. Na verdade, essa vinculação, né? Esse é chamar a lei, primeira lei de termodinâmica. Essa energia interna, a gente usa o mesmo símbolo. Na verdade, é a mesma energia interna que a gente já viu na teoria cinética dos gases. Significa energia total do sistema, energia cinética mais energia potencial. Também, se essas variações, né, ou essa transferência, essa mudança é muito pequena, ou a gente chama infinitesimais, a gente pode escrever essa forma, né, essa mudança, variações infinitesimais. Mas esse trabalho externo, também a gente pode escrever, né, essa forma, né, pressão do gás e mudanças, variações de volume. Essa também é outra forma de primeira lei. Mas esse sinal é importante porque tem outra nível. A gente vê que ele sempre é ômega, significa trabalho externo. Se você usar ômega ou W como trabalho feito por gás, a gente vai ter
uma sinal negativa. Mas nesse curso a gente, às vezes acho que a gente não vai sempre falar externa, né? A gente somente usa ômega. Por isso, nossa primeira lei vai ter uma sinal positiva. Acho que eu comentar esse também aqui eu comentar a primeira lei você tem essa forma, tem essa forma. Mas essa forma sempre vai ser correta, porque essa forma terceiro é independente, porque esse P dv sempre esse trabalha feito por Gassi, né? Por isso, se você escrever essa forma, você não vai ter você entende, esse sempre vai ser correto. Mas se você usar esse, e você tem que definir certinho. Esse W trabalha feito pela força externa ou por gás. Mas nessa curso a gente sempre vai usar convenção de CV. Agora, depois a gente aprender essa primeira lei da termodinâmica, a gente também pode concluir nessa três diagrama qual tem maior transferência por calor. E na verdade, depois eu fazer uma poll que você pode responder online, mas eu vou fazer para exercício depois. Mas aqui, qual você pensar tem maior calor? Na verdade, se você vir essa fórmula, é bem claro, porque, como você sabe, a gente sempre tem o mesmo estado inicial e final. Por isso, a mudança de energia interna vai ser iguais para todo mundo. Mas agora, se você observar, esse tem trabalho A, esse trabalho B, trabalho C, você vê que trabalho B é o maior e trabalho C é meio e você tem trabalho A que é menor. E por isso você sabe que, porque S é constante, por isso você sabe que qual diagrama tem maior trabalho. E você conclui que esse diagrama, né, A, tem que ter trabalho maior, né, porque, desculpa, tem que ter calor maior, porque você tem que somar a mesma quantidade. Esse é menor, por isso esse vai ser maior. E a segunda vai ser... E terceira vai ser B. Esse, claro, né? Eu vou apagar... Agora... Agora, também a gente vai ver... tá bom. Eu vou repetir de novo a minha explicação. Obrigado. Eu vou voltar. Ok, eu vou explicar de novo. Agora, primeiramente, a gente tem que decidir qual tem maior trabalho. A gente sabe que trabalho é igual a essa área, né? Sobre a curva. Por isso, a gente conclui que ômega B, o trabalho feito sobre o sistema B, se é maior do que C, maior do que A. Mas se a gente vê essa equação, porque esse vai ser uma constante.
para todo mundo, porque a gente tem mesmo estado inicial e final para todo mundo. Por isso, quando WA é menor, significa o calor que entra ao sistema tem que ser maior, né? Por isso, a gente sabe que maior deve ser S. É claro, porque o trabalho é menor, por isso, o trabalho é menor, o calor que entra ao sistema tem que ser maior. Quando você tem esse maior trabalho, significa o calor que entra ao sistema deve ser o menor. Yeah. Ok. Bom, vamos eu apagar. Agora, esse exemplo, se eu dar esses dados para você, né? Para uma gás ideal, e você tem transferência por trabalho e por calor, esse é entrar no sistema, né, positiva, 10 joule, e você sabe que esse vai ser ômega externa, né, sempre ômega externa. Mas normalmente a gente vai falar explicamente, né, na prova. Mas esse trabalho é feito 12 joule, e a mudança de temperatura é menos 2 Celsius. Porque esse é impossível. Na verdade, se você pensar, a gente fez o calor entrar no sistema e a gente fazer um trabalho positivo, a temperatura deveria aumentar, né? Por isso, esse não, parece não tem sentido. Mas a gente pode verificar com primeira lei, né? Se a gente aplicar primeira lei, a gente vê que essa soma tem que ser positiva, significa, porque, na verdade, energia interna, a gente aprende na teoria cinética do gás, esse é proporcional do que a temperatura. Por isso, quando a mudança de energia interna positiva, significa a mudança de temperatura tem que ser positiva, né? Por isso, você sabe que esse é impossível. Se a pessoa fala, esse aconteceu, você sabe que esse ele está mentindo, porque esse é impossível. Agora a gente vai aplicar, mas a gente tem mais tempo, um pouco mais tempo hoje, por isso eu vou falar talvez mais ou menos rápido. Mas a gente tem alguns tipos de processo que você vai ver, né, nesse curso. Isotérmico significa temperatura constante. Como eu falar, mudança de energia interna também proporcional do que mudança de temperatura, né? Por isso, se a temperatura for constante, significa você não tem mudança de energia interna. Agora, você aplicar essa primeira lei, você conclui que a transferência de energia por calor vai ser negativa do trabalho feito sobre o sistema. Esse é para qualquer processo que a temperatura não muda. Se você vir, você pode representar esse processo no diagrama no plano PV, né? Se você a gente usa essa relação do gás ideal, você vê que esse vai ser uma constante, porque a temperatura é constante. Por isso, a gente tem mas você vê que a gente tem 1 sobre V, né? Aqui. 1 sobre V. Por isso, essa curva tem uma forma de hipérbola, né? Quando V aumentar, o P vai diminuir e vice-versa. Essa curva
tem uma temperatura constante, né? Chama isotema. Essa é uma curva constante. E a gente, se você tem um problema, eu falo, qual é calor transferido para o sistema, né? Você sabe que ele deve ser negativo do área, né? Porque esse é um processo isotérmico. Agora, como apagar? Agora eu não sei como apagar. Eu quero tentar apagar, mas não funciona. Bom, talvez eu só deixar, né? Eu não sei qual acontecer. Mas segundo o processo, chama isovolumétricos, como esse significa volume constante. Às vezes você vai ver isocórico, também a mesma coisa. Acho que esse vem eu não lembro qual língua, pode ser grego. Bom, esse significa se o volume não mudar, a gente sabe que não tem trabalho, né? Porque você lembrar que se você viu a definição também, claro, quando você tem mesmo volume inicial e final, claro, o trabalho vai ser zero. Por isso, você aplicar a primeira lei, a gente sabe que o trabalho é zero, por isso, a mudança de energia interna deve ser igual ao calor que entra ou sai do sistema. Mas como é a trajetória no plano PV? Essa é uma questão. E na verdade, a gente já viu, volume constante, você sabe, esse processo tem que ter uma curva, trajetória vertical, né? Porque o volume não muda. E porque você não tem área sobre a curva, você sabe o trabalho é zero. Por isso, essa curva é bem simples. Eu vou tentar apagar. Não consegui apagar esse destaque. Mas, bom, acho que eu só deixar limpar. Tudo bom. Agora a gente tem um processo bem importante, chama adiabáticos. Significa, esse processo não tem troca de calor, né? Por isso, o Q, esse vai ser zero. Aplicando a primeira lei, a mudança de energia interna vai ser igual ao trabalho. E você também pode apresentar esse diagrama PV, porque como você já viu, esse curva, a gente chama o curva hipóbola. Ele tem uma temperatura constante, né? Mas para processo adiabático, na verdade, a temperatura tem que mudar, né? Por isso, a gente começar aqui, a gente vai para outra temperatura. Pode ser vice-versa, né? Porque seu processo pode começar aqui ou pode começar aqui. E você sabe que o trabalho tem sinal oposto, né? Depende do sentido da trajetória. Por isso, a gente pode representar também trajetória adiabática, né? Dentro duas curvas isotérmico. Qual é o exemplo para processo adiabático? Quando um processo ocorre num sistema bem isolado, né? Você tem
colocar isolamento, esse pode ser um processo que é adiabático. Também quando um processo ocorre muito rápido, por isso o calor não tem tempo para transferir energia para o calor, né? Entra ou para fora do sistema. Esse, na verdade, acontece se você dirigiu o carro ou não, é importante, mas, na verdade, a máquina, né? Esse motor, na verdade, ele usa esse princípio de compressão adiabática, porque essa compressão, quando você tem uma compressão, na verdade, ele acontece bem rápido. Por isso, não tem chance para calor entrar ou sair do sistema, né? Por isso, quando você faz essa compressão adiabática, você vai aumentar a temperatura do sistema e, na verdade, você vai aumentar a temperatura do sistema e, na verdade, tem dois tipos de motor. Você tem eu não lembro o nome, mas em inglês chama spark plugs, né? Essa coisa. Mas se você vai ter uma fogo, né? Uma fogo pequena, mas tem máquina que você não precisa esse fogo, porque também quando você aumentar a temperatura, você vai ter suficiente calor para ter uma combustão, né? Esse, mas esse compressão você pode pensar uma adiabática porque não tem tempo para transferência de calor. Acho que depois nesse curso a gente vai analisar mais desse tipo de sistema. Agora, qual tipo de processo? Na verdade, você já sabe a resposta, né? Esse vai ser isotérmico, porque é temperatura constante. Também esse a gente já discutiu. Esse vai ser isovolumétrico, porque é volume constante. Bom, também a gente tem outra chamada isobárico. Esse bárico significa pressão, né? Esse é processo com pressão constante. Por isso você pode só calcular o trabalho feito sobre o sistema P, mudança de volume. Quando você aplica a primeira lei, você sabe que, em geral, S não é zero. Por isso você tem calor, transferência de calor, também você tem trabalho. Mas como você representa essa trajetória no plano PV? Em geral, é uma curva. Mas qual é o tipo de curva? Também a gente já viu essa curva, porque essa é pressão constante, por isso essa curva é uma linha horizontal. E o trabalho que você pode calcular, o módulo de trabalho, qual é o trabalho, vai ser a área sobre a curva. E, em geral, quando você viu esse tipo de processo, você sempre tem, em geral, sempre tem uma transferência de energia por calor. Porque para manter a pressão constante, se você fazer uma compressão, o calor tem que sair. Se você fazer uma expansão, o calor tem que entrar, né, para manter a mesma pressão. Por isso, esse sempre não vai ser uma quantidade, não é zero. Agora, expansão Rivi. Esse é o último processo que a gente vai ver. Esse é um processo único. Na verdade, esse é um processo parte do processo adiabático, mas é único que você não faz nenhum trabalho mesmo que o sistema está expandido. Mas se você vê na primeira lei, você sabe que também não vai ter mudança de energia interna, porque adiabático significa esse também zero, né? Por isso você não vai ter mudança de temperatura. A temperatura vai ser igual.
significa esse também vai ser uma constante, porque a temperatura não muda. Esse vai ser uma constante. Mas é importante, porque essa é uma expansão, né? Significa P multiplicar V não vai ser constante, né? Porque V muda, né? Você fazer uma expansão. Mas você sabe que o produto de PV deve ser constante, porque a temperatura é constante. Por isso, a pressão tem que também mudar. Esse é um exemplo de expansão livre. Quando você tem duas recipientes, uma é em vácuo e a outra você tem uma gás. Quando você abrir esse válvula, esse gás vai expandir, né? Mas porque ele expandir para vácuo, o gás não precisa fazer força, né, para expandir para vácuo. Por isso você não faz nenhum trabalho. E o gás só expandir. E, em final, o que você vai ter? Em final, você vai ter o volume final, vai ser 2 vezes o volume inicial, né? Você tem. Significa a pressão. Você sabe PV é constante. Por isso, a pressão vai ser metade, né? Da pressão inicial. Mas como é a trajetória no plano PV? Se você pode representar ou não esse tipo de processo? Vamos ver. Na verdade, você não é impossível você representar esse tipo de processo, porque você somente sabe qual é o estado inicial. Você tem P e V, e estado final você tem 2 vezes volume, metade de pressão. Mas o que aconteceu em meio, na verdade, porque o gás não está em equilíbrio térmico, você nem pode definir qual é a pressão em meio, qual é a temperatura, qual é o volume, né? Volume, na verdade, você pode pensar, talvez o volume está expandido, mas porque ele não está em equilíbrio, ou pressão não é definida. Por isso, na verdade, para expansões livres, você não pode representar com uma trajetória. Mas sim, também é consistente, porque você não tem trajetória, trabalho é zero, né? Por isso. Mas você sabe que para esse tipo de expansão, a temperatura inicial vai ser igual à temperatura final. Mas diferente do que processo isotérmico, você tem uma trajetória. Essa é a diferença. Ok, agora eu vi uma pergunta. Não entendi como a temperatura está relacionada com o calor e o trabalho. Na verdade, para achar essa é uma boa pergunta. Se a gente vê eu vou usar aqui para explicar. Se você viu a primeira lei, na verdade, a gente pode calcular esse trabalho, né? Mas, na verdade, a gente não sabe mudança de temperatura. Esse vai ser dado pelo problema, né? Porque você, como a gente vê, por exemplo, isso dá exemplo no... Desculpa. Por exemplo, nesse caso, a gente tem um processo que a gente sabe que a pressão é constante. Significa a gente tem que manter a pressão constante. Se você lembrar sistema para manter a pressão constante no diagrama que a gente vê com a esfera de chumbos no começo, significa a gente vai manter esse peso de chumbo. A gente não vai
adicionar ou remover o chumbo, a gente vai ter uma força constante. Significa a pressão vai ser constante aqui, né? Por isso, depende do problema. A gente vai manter a pressão constante. Agora, a gente pode calcular para esse sistema quando a gente pode mudar o volume. Como a gente mudar? Para mudar, a gente tem que, por exemplo, para expandir, para ter um volume maior, a gente tem que colocar fogo aqui, né? Introduzir calor para o sistema. Agora, mas você sabe que pressão vai ser constante, por quê? Porque essa força é constante. Por isso, pressão vai ser constante, porque área é constante também, né? Por isso, nesse processo, você tem que introduzir o fogo para começar aqui e chegar aqui, né? Mas como você sabe a temperatura, você tem que calcular, né? O que eu quero falar é que você tem relação entre trabalho e calor que você introduzir, mas você, em final, você tem que calcular qual é a mudança de energia interna. E a gente, pela mudança de energia interna, a gente pode calcular qual é a mudança de temperatura. Mas a temperatura inicial vai ser dado, né? Porque o sistema vai ser dado por exemplo, você pode começar um sistema com essa temperatura. Porque você pode pensar temperatura é como volume, você escolher. Primeiramente, você tem uma gás com esse volume e você tem essa temperatura. Essa é uma propriedade do sistema. Tem relação, mas o que você pode calcular quando você tem transferência de calor e trabalho, você pode calcular qual é a temperatura final. Porque quando você introduzir fazer uma transferência de energia, você sabe que o estado do sistema vai mudar. Né? Por isso tem relação. A relação é pela primeira lei. Né? Talvez a gente vai ver mais exemplos também depois, vai ser mais claro. Mas vamos ver agora.